Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui, para fazer um devocional juntamente com a irmã Jaqueline Teixeira, que escreveu o texto Não Espere pelos Outros. Esse texto foi escrito por Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e tem todos os dias, uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Jaqueline Teixeira, o que eu faço? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Lembrando que eu não sou pastora, eu não sou teóloga, enfim, eu sou uma irmã como vocês, né, que aprecia fazer o seu devocional, e já que eu vou fazer meu devocional sozinho, a gente faz junto, né? Então vamos começar orando, pedindo ao Senhor que nos dê discernimento para que a gente possa valorizar, mesmo que seja o pouco que temos. Pai, muito obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui juntinhos e aprendermos de Ti. Senhor, que Tu possas nos ensinar a importância de focarmos naquilo que temos e sermos agradecidos. Obrigada que nós possamos também colocar tudo à sua disposição. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, o texto que nós vamos ler hoje, ele é compridinho. Então, é melhor você pegar a sua Bíblia. Para os irmãos que não têm o hábito, né, de ler a Bíblia, essa tradução que eu vou usar é um pouco difícil, porque as palavras são bastante difíceis. Então, presta bastante atenção. Aí, se você tiver alguma dúvida, procura um dicionário, pergunta para alguém. É que essa tradução especificamente é uma tradução mais antiga e tem realmente palavras difíceis, né? É a edição revista e corrigida do João Ferreira de Almeida. Pega aí a sua Bíblia, me acompanha. Se você tem uma outra edição, acompanha na sua e eu vou acompanhando na minha. Nós vamos ler 28 versículos, não é pouca coisa não, de Josué 24, tá bom? Então vamos lá? Então diz assim, Josué traz à memória do povo tudo que Deus tinha feito por ele. Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Da além do rio, antigamente habitaram vossos pais. Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú deu a montanha de Seir para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito como fiz no meio dele. Depois vos tirei de lá. E tirando eu a vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou e livrou-vos da vossa mão. E passando vós ao Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós os amorreus e os perizeus e os cananeus e os heteus e os gerizeus e os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram diante de vós, como ambos os reis dos amorreus.
não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nela, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam do além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito essas grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andávamos e entre todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até ao amorreu, morador da terra, também nos servimos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixardes ao Senhor e servirem a deuses estranhos. Então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer o bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém? Bom, irmãos, então não espere pelos outros. Essa é a nossa mensagem de hoje, né? E qual foi o versículo que a irmã Jaqueline Teixeira escolheu? O 15, que diz: Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí a irmã Jaqueline diz que se lembra que tinha bastante culto lá na igreja dela, né? E eram cultos que eram feitos nos lares. Antes da pandemia também, na igreja que eu frequento, a Igreja Batista, também fazia o culto nos lares. E era bem legal, tinha ações de evangelismo. E ela conta que com a família dela, eles estavam sempre muito envolvidos nisso. Aí ela conta que numa dessas reuniões que havia sido marcada, o que aconteceu? Quando eles chegaram na igreja, havia apenas um grupo lá, michuruco de irmãos, pouca gente, aguardando para quê? Para ir juntos celebrar um culto num outro local. Aí ela ficou tão decepcionada, né? Ela falou: Nossa, não veio quase ninguém. Porque ela tinha esperado a semana inteira para chegar aquele dia do culto, né? E ela pensou assim: tá todo mundo que nem eu, porque a gente julga os outros por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente pensa. Então, como ela estava empolgada para chegar o dia do culto, para eles irem nos lares, ela falou: todo mundo tá, né? Chegar lá não tinha viva alma. Aí ela ficou bastante desanimada e falou pro pai dela: Nossa, não veio ninguém. Será que ainda vai ter? Será que a gente vai fazer mesmo culto? Aí o pai dela olhou para ela com bastante atenção, disse para ela uma frase que ela nunca esqueceu. Ele disse assim: Filha, a gente não pode esperar pelos outros para fazer a obra de Deus. Nós vamos servir ao Senhor com ou sem mais pessoas. Se não vier mais gente, não tem problema.
Nós vamos servir ao Senhor com o número de pessoas que tiver aqui. Se não vier ninguém, não tem problema. Vão servir os dois. Então, com o violão e com a Bíblia, eles foram juntos lá para realizar a programação. Não se importaram que faltavam pessoas, né? E é isso ela aprendeu, ela tomou como lição e aplicou isso para toda a vida dela. E aí, quando ela casou, ela também trouxe essa prática para a casa dela, para o lar dela. Se não tiver ninguém, ela faz com quem tiver. Então, esse é o grande ensinamento de hoje, né? Você põe isso aí no seu coração, na sua mente. Assim como a irmã Jaqueline Teixeira fez. Participar da obra de Deus é um privilégio. E quem fica de fora é que tá perdendo. Como diz os meus clientes lá onde eu trabalho, perdeu o Playboy. Se você não quer, não tem problema nenhum. Quem perde é você. Porque a obra de Deus é um privilégio. Então, a gente não pode ficar esperando pelos outros ou ficar desanimado, porque tem muita gente indisposta, muita gente que não tá a fim de ir, muita gente que não quer que aconteça nada. E muita gente reclamando, né? E, para além disso, também você tem que prestar atenção naqueles irmãos assíduos que estão sempre lá e que não abrem mão de participar. Chova ou faça sol, aquele irmão tá lá. Tá sempre envolvido na programação, tá sempre no culto. Então, a gente tem que valorizar o trabalho, silencioso dessas pessoas, porque eles continuam fazendo independente dos demais. E que a gente possa aprender com eles, né? A servir com alegria. Tem uma pequena historinha que diz assim, né? Que uma professora colocou lá no quadro, começou a colocar tabuada, né? 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 7, 35, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 9, 45, 5 vezes 10, 40. Quando ela colocou 40, todo mundo, errou, professora, errou. Aí ela disse, não, na verdade eu não errei. O que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, eu acertei 9 vezes. Então, 9 vezes eu acertei e ninguém falou nada. Então, quando eu errei uma vez, nos 5 vezes 10, que eu coloquei 40, vocês se concentraram nisso para me criticar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos concentrar naquilo que tem, no certo, naquilo que está funcionando e não naquilo que falta. Então, muitas vezes a gente se concentra, quando vê lá, você chega no culto de quarta-feira, tem 3 irmãos lá, você fala, nossa, a igreja tem 50 membros, tem 3, tá faltando todo mundo. E deixa de valorizar aqueles 3 que estão lá. Então, é isso que nós temos que ter em mente, a gente não pode esperar pelos outros. Isso é uma lição fantástica, irmãos, que a gente tem que levar para a vida. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A despeito das circunstâncias, seja feliz no serviço do Rei. Amém? Bom, agora eu termino dizendo que o abraço, é o encontro de 2 corações, e isso só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que não podemos esperar pelos outros, o abraço dá mega certo. E é por isso que eu vou deixar aqui o meu abraço de ursa, ó. Irmãos, quero que vocês se lembrem também do nosso Salmo 73, versículo 26. Para que o Espírito Santo possa nos lembrar toda vez que nós necessitarmos e que ele possa nos dizer, Deus é a minha força, ele é tudo que eu sempre preciso. Por isso que a gente tem que decorar a palavra de Deus. Bom, e agora eu me despeço, né, com a palavra de ordem que é, confia em Jesus.